Pensamento e Vida, a lição número 21, dever. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. É a lei imposta pela sabedoria de Deus aos espíritos livres. O dever do trabalhador é continuar na tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa e conquista o direito de crescer com Jesus no serviço da felicidade geral. Segundo Emmanuel, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos, como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Todos nós, espíritas, conhecemos a recomendação de Emmanuel dadas a Chico Xavier no desempenho de suas funções. Ele deveria ter disciplina, disciplina, disciplina. Obediência às leis estipuladas, obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade, grupos de estrelas, próximas umas das outras, tais como são vistas na Terra, e que, ligadas por linhas imaginárias, dão formas a desenhos que remetem a certas criaturas, a certas figuras. As forças fundamentais da natureza são aquelas que aparentemente não podem ser descritas em termos mais básicos e estão ligadas às interações presentes em toda a matéria. Existem 4 tipos de forças fundamentais na natureza, que são responsáveis por todos os fenômenos conhecidos. Primeira, gravitacional, a mecânica quântica. Segundo, eletromagnética. A força eletromagnética pode ser tanto atrativa quanto repulsiva, em resposta ao sinal das cargas atrativas. Terceiro, forte, responsável por manter os núcleos atômicos unidos. E quarto, fraca, é o decaimento radioativo. Na teoria da relatividade, estudada por Albert Einstein, E é igual a mc ao quadrado, e a maçã é sempre a figura que representa.
Física quântica é o ramo teórico da ciência, que estuda todos os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas, ou seja, que são iguais ou menores que os átomos, como os elétrons e os fótons, por exemplo. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que ele vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Lei de atração, que une os corpos físicos. O magnetismo é o fenômeno da vida para constituir manifestação natural de todos os seres. Que une os astros no infinito. É por causa do magnetismo, da lei de atração e repulsão, que as naves espaciais podem viajar pelo espaço sideral e visitar outros planetas sem despencar no vácuo da poeira cósmica. As leis da gravitação e da gravidade não são os mesmos para todos os planetas, em face da relatividade. É por este motivo que os corpos, a matéria, se mantêm presos ao solo sem saírem voando pelos ares, né? Ou que outros não se despenquem para a Terra. As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Para demonstrar o sistema, como funciona o mundo, cientistas recorreram ao chamado eixo imaginário. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversas expressões. A ciência esclarece que a energia faz o movimento. Mas a força é cega e a matéria não tem características da espontaneidade. É Deus que tudo coordena. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no homem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Dever, palavra de origem latina, relacionada a respondere, que significa responder ou prometer em troca. Prometer algo em troca. Caráter do que se tem. Responsabilidade é a obrigação de responder pelas próprias ações ou a de outros. Somos responsáveis por tudo que nos cerca, independente da nossa situação e atuação na sociedade. O cuidado com a natureza, com os bens públicos, com as famílias constituídas, respeito com as criaturas, etc. Somos responsáveis pelo bem-estar comum a toda a sociedade. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada
Assim, a conta de raio na esfera da vida, evolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Atitude espontânea, que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas, que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso. É a adequada assimilação de mais altos valores da vida. O despertar da consciência pela luz do conhecimento da razão será interpretada com o reconhecimento das ações, dos exemplos dados pelas criaturas, da superfície ou de fora, para o centro ou para dentro da intimidade, em atitude natural com todos, atraindo simpatia e cooperação. Dar amor e deixar bons exemplos e boas lembranças por onde passam. Há uma conexão entre dever e missão. Para toda missão recebida, exige o cumprimento exato do dever, com o desprendimento dos interesses pessoais e acima de qualquer sacrifício que impulsionam ao progresso e à evolução. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo também a melhor parte dos outros. Só deixamos aparentar uma faceta da nossa personalidade, como o espírito Hamed nos esclarece em seus livros sobre os vernizes e as máscaras em cada situação e conveniência de nossa parte. Devemos exercitar a condição de ver além das exterioridades das aparências, reconhecendo os valores individuais e, de nossa parte, a cada dia devemos aprender com o Mestre Jesus e colocar em prática. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Muitas vezes, pelo nosso despreparo e pela nossa invigilância, desviamos a finalidade da nossa presente encarnação, que nem sempre é somente recheada de alegrias. E também colaboramos com a desordem do planejamento das existências de outras pessoas, no lado sentimental e na área do sexo. Por repetidas vezes já fracassamos. Surge então para nós o implacável constrangimento ou pressão, a luta maior
que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir luz e imagem, inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Somos ótimos para cobrar a atenção e o amor dos outros, mas relutamos em quitar as nossas dívidas com o próximo. Quem são os nossos credores? Aqueles aos quais nós prejudicamos no passado e que não houve o perdão necessário. Reencarnam no seio de nossa família, em nossos grupos, em relacionamentos de trabalho ou como cônjuges, etc. Quais as características de uma boa ação, que é sempre aquela que visa o bem de outra e de quantos lhe cercam o esforço da vida? A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo, pelo bem prestado ao indivíduo ou à coletividade. Assumimos o dever e a responsabilidade para com eles, de forma mais direta ou não, a fim de resgatar os nossos débitos, através do amor, mesmo à custa de muito sacrifício. É dessa maneira que recebemos por imposição das circunstâncias a esposa incompreensiva, ao esposo violento, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia crônica ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como um terreno espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Tarefa compulsória ou obrigatória. Muitas vezes o espírito é tão rebelde ou fraco que não aceita o cumprimento do dever. Compulsoriamente terá que reencarnar e a duras penas beber ao amargo cálice que lhe foi destinado. Veio-me à memória o Cirineu, que compulsoriamente teve que ajudar a Jesus a carregar a sua cruz até ao Calvário. Não é que ele se dispôs a carregar, foi-lhe ordenado pelo centurião. Dessa forma, às vezes somos levados pelas circunstâncias a carregar ou ajudar a resolver problemas dos outros, que não são os nossos próprios problemas, pelo menos aparentemente. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações, em que nos vejamos sitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que, na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte dessa ou daquela imposição de devotamento e renúncia. Ordena a razão que estejamos de sentinela na obra da paciência e de tolerância, de humildade
e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente sobrecarregados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas. Começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração, das culpas pelo dever não cumprido, advêm doenças físicas e espirituais. A somatização dos problemas mal resolvidos, passando a cânceres, infartos, quando não extermínios de vidas, da própria vida ou de outra. Jesus disse: concilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Que conciliemos com todos os que não são afins conosco e que passamos um dia a sermos todos irmãos, amarmos a todos e sermos também amados. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça em todos os dias da nossa existência.